Então vamos lá. Graus de força. Força não, né? Força. Primeiro, o que que é? Definição. Eu vou escrever uma definição bonitinha aqui e vou explicar para vocês. É uma ferramenta manual que nos permite avaliar a condição funcional dos músculos. Ponto. Isso é o grau de força. Através deste grau, a gente vai poder pegar o nosso paciente, quando formos avaliá-los, e definir em que estágio de funcionalidade esse músculo se encontra. Ou seja, o quão funcional esse músculo está. Ele está funcional? Ele está nada funcional? Ou ele está muito funcional? E o que é ser um músculo funcional? Funcional é aquele músculo, o músculo funcional é aquele músculo capaz de realizar todas as atividades de vida diária e atividades de vida profissional, sem desgaste significativo. Ponto. Músculo funcional é um músculo bom, é um músculo que você consegue fazer tudo que você precisa. Isso é um músculo funcional, é um músculo que vai te permitir ir à faculdade, é um músculo que vai te permitir carregar seus cadernos, locomover, músculos de membro inferior, subir o degrau de um ônibus, atravessar uma passarela, descer, entrar no carro, levantar do carro, pegar um saco de arroz e levar para a cozinha, tirar de cima de um armário e descer, bater um martelo, enfim, vários exemplos, né? Então, isso aqui é um músculo funcional. E aí, quando o nosso paciente chega para ser avaliado, nós vamos fazer a anamnese, como vocês já viram. Seu nome, seu endereço, telefone, sua religião, sua profissão, tudo aquilo, os dados vitais, pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, temperatura, pronto. E aí a gente vai perguntar a queixa principal, e ele fala se a queixa principal envolve o joelho, ponto. Nós vamos ter que fazer a perimetria ali do membro inferior, nós vamos ter que fazer um teste de força em todos os músculos que atuam no joelho. Ponto. Se o problema do paciente está no ombro, a gente, além da perimetria, a gente vai testar a força dos músculos que atuam no ombro. E aí vai. Ou seja, a gente tem que trabalhar toda a musculatura que envolve aquele segmento que está comprometido. Se o paciente tem dor no membro inferior todinho, a gente vai avaliar os músculos do membro superior, perdão. E a gente avalia como? A gente avalia testando os músculos por movimentos musculares, por grupos musculares. Então, os graus de força avaliam os grupos musculares ou cada músculo isolado. Eu posso fazer das duas formas. Ponto. Por exemplo, agora eu vou ter que abrir minha câmera. Vou deixar a câmera aberta. Se travar, se começar a travar, aí vocês me falam. A gente até sugere algumas coisas relacionadas à alimentação, mas isso aí já é alçada da nutrição, né? Mas o fisioterapeuta pode induzir, olha, se você tem que começar a comer mais cálcio por causa da sua osteoporose, seu osso fraco, sua musculatura, mude a sua alimentação. Se a gente vê que a pessoa nutricionalmente está afetada e tem algumas coisas da fisioterapia diretamente voltada para essa parte nutricional, aí a gente sugere, mas a gente tem que indicar para que um nutricionista ou um nutrólogo faça a avaliação, né? Não é nossa. Mas a gente consegue sim identificar
fraqueza de vitaminas, de minerais, de sódio, potássio, um monte de coisa de alimentação que pode estar afetando a musculatura, os ossos, o rendimento desse paciente, certo? Bom dia, Sandra. Bom Desliga dia, seu prof. microfone, por Oh, gentileza. desculpa. Pode ficar à vontade em abrir quando você quiser para perguntar, tá bom? Só abrir ele e mandar um recadinho. Então, olha só, eu posso avaliar o músculo supraespinhoso. É um músculo que está aqui em cima. Fossa supraespinhal, que é esse buraquinho que a gente tem aqui, a gente até palpou lá na aula prática de perimetria, né? E vai até aqui no húmero, até nesse ponto aqui. Esse músculo vai fazer a abdução do braço. Supraespinhoso contrai e puxa o ombro para cima, ok? Eu posso testar a força desse músculo através dos graus de força. Só que, além do supraespinhoso que faz a abdução, aqui em cima tem um músculo também. Que músculo é esse aqui, na ponta do ombro? Vai lá. Quem escreve primeiro? O nome desse músculo aqui. Seria o acrônio? Deltoide? Deltoide. Acrômio é osso, né? Não é músculo. É verdade. O deltoide. Beleza. Então, o deltoide está aqui em cima, inclusive por cima do supraespinhoso, vem o deltoide, o supraespinhoso vem por baixo. Ele também faz a abdução do ombro. Então, toda vez que meu ombro abduzir, eu estou contraindo tanto o supraespinhal quanto o deltoide. Dificilmente a gente vai ter uma ação, um movimento, que somente um músculo faz. Por isso que a gente acaba testando os grupos musculares. Então, quando eu faço o grau de força nesse movimento, eu não estou testando apenas o supraespinhoso ou apenas o deltoide. Eu estou testando os músculos abdutores do ombro, que aí serão o deltoide e o supraespinhoso. Ponto. Outra característica. Por exemplo, vou flexionar o joelho, né, e vou testar os músculos flexores de joelho. Eu vou testar tanto os isquios tibiais, que flexionam o joelho, quanto o gastrocnêmio, que também flexiona o joelho. Então, a gente dificilmente consegue pegar um músculo só isolado, sozinho. Mas dá, como eu coloquei no slide, a gente consegue, em alguns casos, posicionando, mudando algumas coisas. Mas, normalmente, o grau de força a gente faz com toda a musculatura envolvida do grupo muscular. Então, voltando aqui aos slides, tá aqui. Professor, Apareceu aí para... sobre essa avaliação dos músculos, avalia só os agonistas ou os antagonistas também? Nós vamos avaliar todos os movimentos daquela articulação. Se eu vou avaliar todos os movimentos, obrigatoriamente eu pego, quando eu estiver avaliando, por exemplo, a abdução, eu estou avaliando os agonistas da abdução. Mas na hora que eu for avaliar a adução, que é o movimento contrário, eu já estou vendo aqueles outros músculos. Quando eu fizer a flexão, eu vou estar avaliando a força dos flexores. Os antagonistas seriam os extensores, o contrário. Então, na hora que eu faço a extensão e testo, aí eu já estou testando os extensores e os seus antagonistas seriam os flexores. Então, de qualquer forma, você vai testar todos. Sempre. Mas, na definição da palavra, a gente sempre vai testar o agonista de cada movimento. E você acaba pegando o antagonista dos outros movimentos e acaba pegando tudo. É o que eu vou escrever aqui agora. Vou até passar para outro slide. Que a gente consegue apagar. Então, moçada, depois eu passo daqui para vocês, tá? Esses escritos aqui. A gente testa grupos musculares de acordo com os movimentos realizados pela articulação a ser tratada. Por exemplo, a gente testa flexores, a gente testa extensores, a gente testa os adutores,
abdutores, a gente testa os abdutores, a gente testa os rotadores internos ou mediais, a gente testa os rotadores externos. Ponto. Então, aí os 6 possíveis movimentos que o corpo humano faz. Todas as articulações fazem esses 6 movimentos? Não, absolutamente não. Tem várias articulações que só fazem 2 desses. E aqui eu já coloquei aos pares, de propósito. Flexão, extensão de uma cor, adução e abdução de outra cor, e rotador interno e externo de outra cor. Por que estão cada par com uma cor? Porque esses movimentos andam sempre juntos. Todo músculo toda articulação que fizer flexão, ela também vai fazer extensão. Toda articulação que fizer adução também vai fazer abdução. Toda articulação que fizer rotação interna também vai fazer a externa, certo? Agora, nem toda articulação que fizer flexão vai fazer a adução de azul ou vai fazer as rotações de verde. Entenderam o que eu falei? Então, a gente tem que separar os 6 movimentos com esses 3 pares. Por exemplo, o ombro realiza todos os movimentos. Isso aí a gente já entende e conhece, né? O ombro consegue abduzir. Quando eu volto, eu estou aduzindo. O ombro leva o ombro para frente aqui, eu faço uma flexão. Quando eu volto, eu vou lá para trás, é uma extensão. O ombro pode fazer uma rotação interna e uma rotação externa. Ele faz todos. Cotovelo só faz 2. Cotovelo só faz flexão e extensão. Mais nada. Ponto. Então, enfim, tem articulações que vão fazer todos, tem articulações que vão fazer alguns. Independente disso, a gente vai testar todos os movimentos daquela articulação. Os membros inferiores igualzinho. O quadril fazem todos os movimentos igual o ombro. Igualzinho no membro superior e no membro inferior. Se o ombro vai para todos os lados, o quadril também vai. O quadril você consegue quitar as perninhas do paciente, ele consegue abduzir, ele consegue aduzir, ele consegue ir para frente fazendo flexão, ele consegue ir para trás fazendo extensão, ele consegue rodar internamente, ele consegue rodar externamente. O quadril. Certo? Faz os 6. Joelho é igualzinho cotovelo, só flexiona e estende. O tornozelo, assim como o punho, faz todos os movimentos. Ó, flexiona. Lá no tornozelo a flexão é a que a gente chama de flexão plantar. O punho estende. Lá no tornozelo a extensão a gente chama de dorsiflexão. O punho faz desvio ulnar, que é a adução. Desvio radial, que é a abdução. Faz rotação interna e externa, que é o prono supino. Né? Então, no tornozelo também faz tudo isso. As falanges só fazem flexão e extensão e adução e abdução. As falanges não rodam. Falange, ó, flexão, extensão. Flexão, extensão. Abdução, adução. Abdução, adução dos dedos. Certo? Bom, o importante é vocês entenderem que a gente vai testar os grupos musculares. Então, se eu vou tratar um paciente que tem a lesão no joelho, eu vou testar apenas músculos que flexionam e músculos que estendem, porque o joelho só faz flexão e extensão. Certo? Se a gente for trabalhar o quadril ou o tornozelo, a gente vai testar os 6 movimentos, testando os grupos de cada movimento. E aí a gente vai entrar literalmente no grau de força aí propriamente dito. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo aí. Agora rolou. Agora nós estamos praticamente aí, acho que está todo mundo. Eu vou fazer assim, ó, Shirley. Já aproveitando o gancho aí da sua pergunta, ó, vamos fazer assim, ó. Membro superior, ombro,
Ombro faz flexão, extensão. É um par de movimento, que a gente até colocou de cor diferente lá no outro slide. Ombro faz abdução e adução. Ombro faz rotação interna e rotação externa, ok? Agora deixa eu dar um Ctrl C aqui, para não ficar copiando isso toda vez. Agora e o cotovelo? Cotovelo. O cotovelo só vai fazer flexão e extensão. Pronto. Punho. Todos. E os dedos? Vou botar assim. Isso. Pronto. Certo? Nós temos os movimentos que cada articulação faz. Aí eu passo para o próximo slide aqui. Renomeio membro superior para membro inferior. Onde é ombro? Ombro no membro inferior é o quê? Quadril. Ó. O cotovelo no membro inferior é o quê? Joelho. Punho no membro inferior é o quê? Tornozelo. E dedos são dedos. Pronto, aí ó, igualzinho. Certo? Então esses são os movimentos que as articulações fazem. Aí tem mais uma. É a coluna. Aí, quais os movimentos que a coluna faz? A coluna já tem umas características. Ela faz flexão e extensão. Exemplo da cervical. Vou fazer para vocês uma flexão, queixo no peito, extensão, olha lá para o teto. Essa é a flexão e extensão. A coluna, além de flexão e extensão, faz inclinação. Bom, só que na coluna, a inclinação não é nem medial, nem lateral, nem interna, nem externa. Porque não dá para falar isso, porque a coluna está no meio do corpo, ela não tem direita e esquerda. Então, a coluna faz uma inclinações à direita e à esquerda. Então, olha aqui para mim. Eu vou inclinar minha coluna cervical para a esquerda. Inclinei para o meu lado esquerdo. Agora eu vou inclinar a minha coluna cervical para a direita. A coluna lombar, a gente também inclina. Fica em pé e tenta encostar a mão no chão, lateral, inclinando para o lado. Você está inclinando para a direita, você está inclinando para a esquerda. Então, a coluna faz esse movimento. E a coluna também faz rotações à direita e à esquerda. Pronto. Vou fazer a rotação da cervical para a direita. Rodei. Para a esquerda. Rodei. Então, ó, rotação é falar não. Não é rotação. Não. Rodo para a direita, rodo para a esquerda. O tronco, eu posso rodar para a direita, eu rodei minha coluna para a direita. E rodo minha coluna torácica e lombar para a esquerda, rodo para a direita. Entenderam? Então, inclinação é isso. Ó. Tombar, encostar a orelha no ombro. Encostar as mãos lá no chão. Rotação é isso. E não existe rotação medial na coluna. Como que eu vou falar qual que é medial, qual que é lateral? Na coluna a gente roda para a direita e roda para a esquerda. Inclina para a direita, inclina para a esquerda. Flexão, queixo no peito. Ou se eu for levar minhas mãos lá no chão e flexionar, eu estou flexionando a coluna. Se eu ficar fazendo assim para trás, eu estou fazendo extensão da coluna. Então a coluna vertebral faz né, esses movimentos. Então, esses três últimos slides aí, a gente fecha os movimentos, ó, do membro superior, do membro inferior e da coluna. Todos esses movimentos eu vou poder testá-los para definir o grau de força. Por exemplo, como que eu vou testar a flexão do ombro? Eu vou colocar uma resistência na mão, lá na parte distal, e vou pedir para o meu paciente flexionar o ombro, levantar.
eu vou pôr a mão para pôr resistência para eu testar. Como que eu vou testar a abdução? Eu vou pôr também uma resistência lá na mão e vou pedir para o paciente levantar. Eu vou pôr a resistência. Ou, antes de pôr a resistência, a gente pede para o paciente fazer sozinho. Então, seu João, leva o ombro lá em cima para mim, assim, ó. Você faz para ele, pede para ele repetir, faz isso. Aí ele vai tentar fazer. Agora lá para trás, vamos ver a extensão. Faz assim, igual eu fiz. Agora, seu João, vamos rodar. Ó, roda, faz uma rotação interna do ombro, ó. Joga ele para frente. Isso. Agora vamos, voga para trás. Isso. Então a gente vai fazer os movimentos. Ó, vamos entrar no grau de força propriamente dito agora. Outro slide. E agora eu vou fazer assim, ó. Vou colar aqui. Vou colar outro. Vou colocar 3 imagens aqui para definir o grau de força com vocês. Deixa, esse aqui tá horrível. Não dá nem para ler. Então, tchau. Deixa eu ver essa. Pronto. Beleza. Vamos lá, moçada. Aqui não está muito bom, mas dá para a gente ver. Esses são os graus de força. Vou pegar minha ponteira aqui. Então, vocês podem ver que o grau de força ele é definido de 0 a 5. De 0 a 5, nós temos 5 níveis? Não, nós temos 6 níveis. O 0 conta. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí nós vamos exemplificar um por um aqui agora. O 0 é o músculo mais absurdamente péssimo, horrível, ruim que pode existir na face da Terra. É a pior situação muscular. O 5 é o músculo top, normal, bom, é o ideal, certo? Então, todos os nossos pacientes, todos vocês que estão aqui me assistindo, precisa ter grau 5 em todos os músculos do corpo. Eu preciso, todo mundo precisa. Provavelmente a grande maioria tem, mas não necessariamente. Se a gente testar o grau de força, e é o que a gente faria se a gente tivesse em prática no laboratório, e nós vamos fazer isso, tá? As práticas que está ficando um pouco comprometida por conta das aulas remotas, vão ser todas dadas quando a gente retornar de forma presencial. Estamos nos reunindo para isso e tentando essas estratégias. Até porque o nosso maior desafio são os estágios. Né? O estágio parou. A gente molhou o bico dos alunos, eles iam começar a atender sem brincadeira, na semana do dia 12. E aí o negócio paralisou. Né? Já estavam indo no estágio, o primeiro paciente ia chegar nessa semana e aí pronto. E não só aqui no ICESP, em todas as instituições, nas outras que eu trabalho também, esse está sendo um grande desafio, porque não vai ter como ter estágio, porque não pode ter contato. O governador já falou que até junho, né? Só vai voltar em junho. Então, até dia 31 de maio, esquece estágio. Se não prorrogar, a gente não sabe como é que vai estar. Então, no próximo semestre, vai embolar o estágio desse que não foi, mas o estágio do próximo de quem vai começar. Então, estamos reunindo, inclusive, coordenadores de todas as faculdades para ver estratégias e tudo, enfim. E junto com o estágio, tem toda essa parte prática que é muito importante para os cursos da saúde. Né? E vocês vão ter essas aulas, entendeu? Isso eu posso garantir para vocês. Então, é o que a gente ia fazer em sala de aula, em prática, era cada um, a gente ia testando os músculos uns nos outros. E a gente ia descobrir. Para tal movimento, minha extensão de cotovelo não tem grau 5, está grau 4, então tá ruim. Nossa, minha dorsiflexão é horrível, eu não sabia. Eu não tenho força de dorsiflexor.
Então a gente descobre, igual a gente sai descobrindo tudo, a gente descobriu que um tem uma perna maior que a outra, o outro é isso e aquilo, e, enfim, essa é uma patologia que a gente, é uma patologia não, é uma disciplina que a gente vai descobrir um monte de doença na gente, lembra que eu falei isso para vocês nos primeiros dias de aula, né? E a gente consegue ver isso. Então vamos lá, o grau zero, olha só, não se percebe nenhuma contração, de acordo com essa nomenclatura. Eu vou passar para outra. Grau zero, que agora está aqui embaixo. Ó. Não se observa sinais de contração muscular. Então, olha só, de acordo com essa classificação, não se observa sinais de contração. De acordo com essa, não se percebe nenhuma contração. Ou seja, a mesma coisa falada de duas maneiras. Né? Então, a gente conclui que o grau zero ela é a ausência, e aí, junto com esses dois slides de referências, eu vou fazer o meu, tá? Vai ser a mesma coisa, só para a gente ter mais um. Ó, níveis de graus de força. Vou botar o acentozinho aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Grau zero, eu gosto de definir como ausência de contração visível. Visível ou palpável. Por que isso? O grau zero não existe contração. Vamos voltar para esse slide aqui. Ó. O paciente, a gente pede para ele colocar aqui na imagem para eu ver. Peraí que eu vi que alguém falando alguma coisa aí, deixa eu ver se é pergunta. Tá. Sim, Sandra, eu já havia dito, a gente vai, assim que acabar a aula, eu já coloco tanto essa aula gravada, quanto os slides lá no Classroom, tá? E mando para o grupo também. Olha só, eu vou tentar fazer aqui do meu bíceps. Vou botar aqui em cima da mesa. Pronto. Vou tirar essas parafernálias aqui, tudo. Ó, vou fazer o teste. Eu vou pedir para o paciente flexionar o cotovelo, fazer isso. Ó. O músculo que flexiona o cotovelo é o bíceps. Ok? Então, ele que flexiona. Então, eu vou pedir para o paciente, eu falo, vai lá, paciente, flexiona o cotovelo. Ele vai e faz assim, ó. Flexionou nada. Aí eu vou e pego no bíceps dele, a gente segura e pede para ele fazer. Vai. Ele faz e não faz nada. A gente não sente nem o músculo empurrar o nosso dedinho, assim, a gente não sente nem ele engrossar no nosso dedo. E a gente nem enxerga o músculo mexendo. Então é uma contração que não é nem visível e nem palpável. A gente não consegue ver. Então isso é o zero, é a ausência de contração. Assim como nos slides mostraram aí, né? Esse aqui, por exemplo, não se observa sinais de contração e o outro não se percebe nenhuma contração. Grau zero, pessoal, a gente vai encontrar basicamente ninguém está quase aí com aquela articulação imóvel vegetativa há muito tempo, né? Um exemplo de grau zero possível pode ser um lesado medular, por exemplo, que tem aquela perna fininha já, a cadeira de roda, né? É um cadeirante já há 10 anos, e a panturrilha fininha. Ali, se você pedir para ele mexer o joelho, ele não vai mexer, aquela musculatura não tem mais nada. Né? Então, é muito grave. E mesmo assim tem que ser muito grave, porque tem muito cadeirante e lesado medular que não vai ser grau zero, vai ser grau 1. Eu já vou entender por quê. Então, é o mais raro, inclusive. Eu sou capaz de dizer, eu não me lembro de ter visto um grau zero na minha frente, assim, palpando, me sentindo. Certo? E por que tem que ser a contração visível ou palpável? Porque se a pessoa estiver viva, contração sempre vai ter.
nem que seja microscópica lá entre a actina e a miosina, começa a querer interagir, mas tem. Então, a ausência absoluta de contração a gente vai ter só no cadáver. Então, por isso que alguns autores, né, quando pega todas essas definições, faz essa junção. Então, não se observa sinais de contrações. Então, se eu não observo, não quer dizer que não tem. Certo? E na outra definição, não se percebe. Eu não percebi, não quer dizer que não tem. Mas se eu não percebi, está muito ruim. Ela não é nem visível, eu observar, e nem palpável. Se eu pôr a mão, também não sinto. Fechou grau 1? Perdão, grau 0? Então, se eu pedir para o paciente fazer um movimento, abduz o ombro, e ele não abduz. Nada. Você não vê nem o músculo mexer. Isso é grau 0. Isso é o pior prognóstico, ou seja, a pior perspectiva de um músculo. Ponto. Aí vamos agora para o grau 1. Olha só. Agora eu vou definir o grau 1. Tudo certo aqui, ninguém perguntou nada. Toda hora eu volto lá no chat para ver. Olha a definição do grau 1. Vocês estão acompanhando aqui comigo. Ó. Traço de contração sem produção de movimento. Então já se vê um traço de contração, mas não tem movimento nenhum. Vamos ver a próxima definição? Grau 1. Sinais de discreta contrabilidade sem movimento da articulação. Ou seja, já tem alguma contraçãozinha discreta, alguns sinais que alguma coisa já mexe sem movimento da articulação. Como que a gente vai definir isso também? De outra forma, falando a mesma coisa. Contração visível ou palpável sem movimento articular, sem ADM, né, amplitude de movimento, então não tem nada. Esse é o grau 1. O grau 1 também é horrível, é péssimo. O músculo que é grau 1, ele está numa condição quase que zero. A única diferença é aqui. Vou fazer agora de novo. Vou abaixar aqui o computador. Botar até mais assim, pronto. De novo. No grau 1, moçada, na hora que eu olho para a musculatura, que ele vai, eu vou pedir para o paciente, flexiona o cotovelo, paciente. Ele vai tentar flexionar, mas ó, a gente vê mexendo, ó. Mexeu, mas não gera movimento. Ai, eu vou lá e ponho a mão, eu sinto o músculo mexer na minha mão. Vai, paciente, força, força, força. Ó, enche a minha mão. Força. Eu começo a ver o músculo, às vezes, ele fica até tremendo. Ele fica assim, ó, tremendo. Quer dizer que ele está fibrilando, é uma fibrilação. Então, a gente sente a contração, ela é visível, é um esboço, é um início, é um sinal de contração, mas ainda não é suficientemente capaz de levantar o segmento do chão, de fazer qualquer movimento, que seja na falange. Se eu pedir para ele, paciente, flexiona o dedo, ele vai tentar flexionar, a gente vai sentir a contração dos músculos intrínsecos e extrínsecos aqui da mão, mas não vai movimentar. Então, a grande característica do grau 1 é que essa contração já é visível, é palpável, não é uma contração grande, é só um sinal, como diz ali na literatura, é só um início, é só um esboço, e ela não é capaz de mexer o movimento, de gerar movimento ainda. Caio, se a pessoa conseguir realizar o movimento completo com resistência de grau 4 ou 5, sim, com uma certa resistência, ele já pode ser 4 ou 5, exato, assim como está dizendo aí. Mas vamos um por um, né? Para a gente chegar lá. Então aqui eu vou até trocar. Ó. É bom, eu gosto de usar a palavra esboço de contração. O que está de errado aqui? Alguém me ensina a escrever esboço. Ah, não tem o R. Esboço de contração visível ou palpável. Pronto. Aqui eu tenho um grau 1. E por que eu estou colocando, moçada, uma referência, outra referência que eu peguei no Google agora, tá? Quando a gente começou a aula. E estou fazendo outra. Porque a gente vai achar na literatura várias formas de dizer
para chegar na mesma coisa, para falar a mesma coisa. Então é legal a gente ler várias situações, várias frases diferentes para entender a mesma coisa. Então agora a gente vai para o grau 2, certo? Vamos continuar aqui no slide. Vamos ler o grau 2. Contração fraca, produzindo movimento com a eliminação da gravidade. Ou seja, eu tenho que eliminar a gravidade para conseguir gerar movimento. A contração ainda é fraca, ela consegue produzir movimento com a gravidade eliminada, ou então com a ausência da gravidade. Ou seja, o músculo ainda está tão fraco que a própria gravidade, o que é gravidade? É o peso do próprio segmento empurrando para baixo, né, para a Terra. Então, a própria gravidade, que é o próprio peso, ainda é muito para ele conseguir mexer. Ele não consegue. Aí eu tenho que anular a gravidade. Aí nós vamos ver como que anula essa gravidade. Vamos ver a outra definição. Grau 2. Mobilidade em todos os sentidos normais com eliminação da gravidade. Então, o grau 2 ele consegue gerar movimento, ele já consegue mexer nos movimentos, só que se tiver a carga da gravidade, já deu ruim. Ponto. Conclusão. O 2 já é melhor do que o 1. O 1 não mexe nada. Nada, nada, nada. Só treme o músculo. No 2 ele já consegue mexer. Mas se tiver carga, se tiver a gravidade, que já é uma carga, né, já é uma resistência, ele já fica comprometido. E como que a gente vai escrever o 2? Arco de movimento completo, ou seja, o músculo consegue movimentar sem a ação da gravidade. Ponto. Eu preciso anular a gravidade para conseguir mexer o músculo. Isso a gente já vê bastante. Isso a gente já consegue ver muito na prática. O 2 já é muito presente. Arco completo de movimento sem ação da gravidade. Aí como que eu anulo a gravidade? Para eu anular a gravidade, eu tenho que fazer com que o paciente faça todo o movimento com o segmento todo em uma superfície. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. Ó. De novo, vou pôr na mesa. De novo, vou fazer do bíceps, mas entendemos que isso pode ser feito de qualquer articulação e de qualquer movimento. Eu vou pedir para o paciente flexionar de novo os flexores. Detalhe, eu estou falando só bíceps, mas eu estou testando os flexores de cotovelo. Lembra que a gente testa o grupo? Flexor do cotovelo, bíceps é um. Principal flexor de cotovelo, músculo braquial, músculo braquioradial. São 3 músculos que flexionam o cotovelo, certo? Então, olha lá. Vou pedir para o paciente flexionar. Ele vai e faz isso. Força, vai. Ele até começa a mexer, mas não consegue, porque a gravidade é muito para ele. Vai, força, paciente, vamos, vamos, vamos. Vai, não vai. Então o arco é incompleto com a gravidade. Aí eu tenho que tirar a gravidade. Eu faço isso agora. Eu peço para ele flexionar arrastando o membro sobre a mesa, sem tirar do chão. Então isso é tirar a gravidade. Então eu vou pedir, vai, flexiona o cotovelo agora. Aí aqui ele consegue. Ele vai fazendo, moça, vai. Aqui já está sem a gravidade. Ficou ótimo para ele. Puf, fez o arco completo. Agora estende, vai, leva de volta. Faz a extensão do cotovelo. Vamos, força, força. Isso, garoto, agora já está testando o tríceps, aqui atrás. Ele está voltando. São os extensores. Viu como é que eu sempre vou fazer todos, agonista e antagonista? Vai, força, 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 força. Vai, vai, vai. Consegue até o final? Ótimo, pronto. Então esse paciente conseguiu fazer todo o arco de movimento sem a gravidade. Se eu pedir para ele fazer com a gravidade atuando, ele não vai conseguir. Ele pode até fazer incompleto, mas ele não vai conseguir fazer isso aqui nunca, no grau 2. Entendido? Então, o grau 2 ele faz o movimento completo sem a gravidade.
O grau 0, o grau 1 e o grau 2 não tem funcionalidade nenhuma. O paciente que tem esses músculos, imagina o dia a dia de quem tem um grau 2. Não conseguir levantar o ombro. Tá contra a gravidade, ele não vai conseguir fazer completo. Né? Então, isso é muito pouco funcional. Ele não tem liberdade, independência para fazer praticamente nada com aquela musculatura, né? Ele pode ser ótimo desse braço e fazer tudo, mas aquele deltoide que está grau 2 não vai permitir ele levantar. Ponto. Ou aquele quadríceps grau 2. A gente vê muito isso pós-cirúrgico, o paciente operou, fez uma cirurgia do ligamento cruzado no joelho, ele, nos primeiros dias ali, às vezes no primeiro mês, nos primeiros 15 dias, ele vai ter grau 2 do quadríceps. Ele não vai conseguir levantar a tíbia. Não consegue. Então, se a gente senta o paciente, pede para ele esticar o joelho assim, ó, sentado, né? Ele não vai conseguir esticar contra a gravidade, não vai conseguir estender o joelho, porque está grau 2. Então, o grau 2 é isso. O grau 2 já é muito comum, já faz parte da reabilitação nossa, muito, né? Muitos pacientes. Na clínica nossa, a gente tem pacientes grau 2. E vamos ao 3. Olha só a definição do grau 3. Nessa daqui, ó. Realiza movimento contra a gravidade, porém sem resistência adicional. Ou seja, no grau 3, o paciente vai conseguir realizar os movimentos com a gravidade, só que só de forma ativa, só ele fazendo, sem acrescentar mais nada, sem nenhuma resistência adicional. Vamos ver a outra definição. Grau 3, movimento de amplitude normal, faz tudo normal, contra a ação da gravidade. Ó. Então, o grau 3 é quando o paciente já consegue fazer sozinho tudo. Como que a gente vai definir o nosso grau 3? Para seguir a mesma lógica aqui, ó. Arco completo. Arco de movimento completo, já está igualzinho de cima. E movimento completo com a ação da gravidade. Pronto, aí já faz. Aí, moçada, o 3 é um divisor de águas. Se o paciente já tem grau 3, o grau 3 já começa a ser funcional. Começa. Está longe de ser ideal. Por quê? O paciente consegue fazer sozinho, então ele já, por exemplo, leva o ombro lá em cima. Eu vou testar o grau de força dos abdutores de ombro. Eu vou falar, vai lá, dona Maria, leva lá em cima. Você consegue sozinho? Eu já peço o paciente fazer primeiro, sozinho. Levou, ótimo, dona Maria. Então ela já ganhou um 3. Ela não fez o arco completo só com a gravidade? Não foi isso que a gente acabou? Então, ponto. Grau 3. Flexiona o punho. Vai lá, flexiona, força. Vamos ver como é que tá esse punho. Acabou de fazer uma cirurgia, está com o síndrome do túnel do carpo, ou uma fratura, ou uma tendinite. Vai, flexiona, 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 flexiona. Conseguiu fazer todo o arco de movimento? Que são esses 90 graus que a gente faz? Ótimo, você tem grau de punho. E aí vai no corpo inteiro. Ponto. Então, normalmente não, toda vez que a gente vai testar grau de força, a gente já tenta extensores de quadril, eu já vou pedir para o meu paciente, vai lá, paciente, estende o quadril, eu mostro para ele como que é, faz igual. E se ele já consegue fazer sem a gravidade, ponto, já tem 3. Aí eu vou tentar o 4 e o 5. Se ele não conseguiu fazer com a gravidade, fez um pouco e já caiu, ele volta para o 2. Aí eu vou tentar fazer sem a gravidade, só para confirmar. Mas se ele não fez um arco completo com a gravidade, ele não é 3. Ele pode até fazer assim, ó. Vai lá, paciente, sozinho. Vai, 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 vai mais. Não vai. Vai, ficou fraco. Ele fez completo? Não fez. Ele pode ganhar a nota 3? Não pode. Ficou claro isso? Ele só ganha nota 3 se ele fizer o arco completo do movimento daquela articulação que eu estou testando, aquele grupo muscular.
Perfeito? Não fez completo, volta Pra pro onde a 2. pessoa mal anda, né? Se for no membro inferior, com certeza. Né? Se a fraqueza muscular for no membro inferior, sim. A gente tem que pensar que ele pode ter só um músculo grau 2 no corpo. Só o músculo ancônio, que está aqui, o dele é grau 2. O resto tudo é 5, ele vai conseguir andar. Agora, perfeito. Se tiver um grau 2 de tríceps, lá na panturrilha, um grau 2 de isquios tibiais na coxa, um grau 2 de quadríceps, ele vai ter essa marcha totalmente alterada. Né? Se for de uma perna, ele consegue até andar. Agora, se tiver grau 2 nos dois quadríceps, esquece, não consegue segurar o próprio peso, que é a gravidade. Né? De fato. Beleza? Simbora. Então, moçada, vocês entenderam isso que eu falei. Quando a gente começa a avaliar o paciente agora no grau de força, eu já vou mandar ele fazer ativamente, sozinho. Ele fazendo sozinho, isso é ativo. Se ele conseguir fazer o arco completo, você já bota, bom, você já tem um 3, ótimo. Então você não precisa mandar fazer sem gravidade. Você já conseguiu com a gravidade, está ótimo. Você não precisa voltar para o 2 e para o 1 e para o 0. Aí você vai para o 4 e para o 5. Agora, se ele começou a fazer e parou no meio, ele também já é 2. Por que ele já é 2? Porque o 1 é sem movimento. Lembram que está escrito aí? O 1 não tem movimento. Então começou a mexer. O 2 também pode ser, se ele mexer tudo, sem a gravidade. Lembram? Ponto. Então agora, vamos seguindo. O paciente conseguiu fazer o grau 3. Estende a cabeça para mim. Vamos ver de fraqueza dos extensores. Normal. Agora volta. Estende. Volta. Pronto, fez sozinho, já tem grau 3. Ele já venceu o peso da cabeça, já venceu a gravidade, já conseguiu o ar completo de movimento. Agora a gente vai para o 4. Essa definição do 4. Realiza movimento contra a resistência externa moderada e, óbvio, mais a gravidade. Então, só voltando, olhem o 3. O 3 ele vem a gravidade, mas sem nenhuma resistência externa, que é essa resistência adicional. O 4, além da gravidade, leve ou moderada, como está na literatura. Vamos ver o próximo. Grau 4. Mobilidade integral, contração da gravidade e certo grau de resistência. Ou seja, conseguiu fazer todo o movimento integral com a gravidade, que já tinha conseguido no 3, e com um certo grau de resistência, com alguma coisinha a mais. Ponto. Como que a gente vai definir o nosso 4? Da mesma forma, ele faz arco de movimento completo com uma leve ou moderada resistência. Ponto. Fazer a flexão. Vamos lá de novo na flexão, que ela é mais prática para a gente entender tudo. Vai lá, paciente. Flexiona o cotovelo. Flexionou. Opa, beleza. Arco completo, com a gravidade. O senhor já ganhou nota 3. Vamos lá, agora eu vou pôr um peso. E como que eu coloco esse peso? Posso colocar minha mão aqui e pôr a resistência. Vai lá, força agora. Ele já vai com resistência para ver se ele consegue. Posso pegar um peso de 3 quilos, 2 quilos, enfim. Lembra para uma resistência leve, para moderada, 3, 4 quilos. E vou pedir para ele poder fazer, para ver se ele consegue. Então, eu vou pôr uma carga a mais. Se ele conseguir fazer com essa carga a mais, eu considero que não é uma carga muito forte, é uma carga leve a moderada, é uma resistência a mais, é um adicional, e ele conseguiu fazer tudo, ótimo. Ele tem grau 4, o músculo dele já está conseguindo pegar alguma carga. Ponto. Detalhe,
Aqui é o que torna o teste um pouco subjetivo, é a desvantagem do teste. Essa resistência que a gente põe a mais é que ela é muito variada. Varia de região para região. Para o bíceps, 2 quilinhos é fraco para ele pegar, então é uma resistência leve. Agora, 2 quilos para o punho ou para uma outra musculatura já pode não ser. O quadríceps, 2 quilos faz nem cosquinha. O quadríceps eu tenho que pôr 10. Sim, a gente sempre tem que fazer esses testes, né? E aí fez de todos os movimentos do tornozelo para ver se algum movimento do seu tornozelo não estava arco completo, e provavelmente não estava. Você deve ter tido grau 2 em alguns movimentos. Grau 3 em outros, que estava com arco completo, né? Sempre numa lesão, moçada, se dificilmente, normalmente nas lesões, o paciente não tem arco completo. Se não tem arco completo, ele não pode ganhar nota 3 com a gravidade. Então, normalmente se parte, de uma maneira geral, né, já se parte do 2 aí. Voltando, o que eu quis dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu tirar o mouse aqui para me atrapalhar. Pronto. Eu posso colocar uma carga no mesmo músculo e você me colocar também, pensando no grau 4, e pôr um pouquinho mais do que eu. Não dá para medir isso muito bem, sabe? Ou então, se eu colocar uma carga para o bíceps de uma pessoa de 10 anos de idade, ou para uma mulher magrinha de 20, 30 anos, não é igual se eu for colocar a força para o mesmo bíceps de um sujeito marombado, de um jogador de basquete. Né? Então, isso a gente tem que dosar no bom senso. Um idoso, eu não posso pôr a mesma carga e falar que aquilo é a leve. A leve que eu coloquei no menino de 18 anos, por idoso já devia ser a máxima. Certo? Então, o teste tem essas características que a gente tem que ir pela lógica, pela prática, pelo bom senso aí. A gente tem que definir o que é um máximo que essa musculatura desse indivíduo conseguiria. Uma carga bem grande. Né? Se o outro lado está bom, a gente compara no outro lado para testar o lado ruim. Se os dois lados estão ruins, a gente tem que usar de vivência de todos os testes que a gente já fez até então. Se eu já testei 15 idosos, eu tenho mais noção para testar o 16º do que se eu vou testar o meu primeiro idoso da minha vida. Né? Então, essa é a desvantagem do teste. Ele não é tão preciso quando chega lá no 4 e no 5. Então, o grau 4, ele vai realizar o movimento completo com a gravidade que já está, mais alguma resistência. Ok? E o grau 5 vai fechar o pacote. Olha esse grau 5 aqui. Ó. É capaz de superar maior quantidade de resistência do que o nível anterior. Ponto. Essa definição aí foi bem generalista. Se tiver maior do que o 4, é 5. Óbvio. Né? Então, se ele pegar uma resistência, se na 4 eu julguei que eu botei uma resistência que eu considero leve ou moderada, para eu avaliar o 5 desse paciente, eu tenho que incrementar mais. O 5 a gente tem que definir que é um músculo ser normal. Já tem que fazer tudo. Aquela senhora que eu estou tratando, ela consegue ir lá no açougue comprar 4 quilos de carne e trazer esses 4 quilos na sacola, andando, segurando no braço? Ixi, consegue muito mais. Então, ótimo. 4 quilos para ela é pouco. Então, ela tem um músculo grau 5. Ela consegue pegar um saco de arroz do chão e botar em cima da bancada? Pronto. Essa mulher tem grau 5 dessa musculatura. Consegue levantar da cadeira, quadríceps. Você está sentado na cadeira e levantar, você tem que usar seu peso do tronco todinho, uma resistência enorme. Já é a gravidade. Aí se você põe mais uma resistênciazinha no ombro dela, pedir para ela levantar, ela conseguir, ela está ótima. Né? Então, a gente tem que ter essas flexibilidades, dependendo da idade, dependendo da patologia, dependendo da região do corpo. Aqui na flexão de pescoço, um dedinho que a gente coloca para o paciente empurrar e pôr o queixo no peito, já é difícil. Faz aí para vocês verem. Põe a resistência na testa, pouca. Põe a resistência no braço. Flexiona contra a sua própria resistência. Aí tenta pôr essa mesma resistência que você pôs no braço na testa. Você não vai mexer a cabeça. Porque aqui a resistência tem que ser menor. Né? Então a gente tem essa relação aí dessa flexibilidade, desse bom senso do 4 e do 5.
Olha a outra definição do grau 5. Mobilidade completa contra resistência acentuada e contra a ação da gravidade. Então, o 5 é aquele incremento que simula o normal, ou até um pouco mais que o normal, que é já a hipertrofia, já é o que a gente faz na academia, já deixar esse músculo além do que é considerado funcional. O 3, como eu falei, já é um pouco funcional, porque ele alcança, ele tem arco completo, né? Mas não tem força, é só contra a gravidade. O 4 já é bem funcional. Ele consegue mexer, inclusive a pegar alguns objetos, fazer algumas coisas leves. Isso já tem uma funcionalidade. Longe do ideal. O 5, ponto. 5 é funcional, faz tudo. Beleza. Como que a gente vai definir o nosso 5? Arco de movimento completo com uma resistência. A gente tem que inventar um nome aqui, que não é nem leve nem moderado, é um pouco mais do que isso. Com uma resistência, é até difícil falar, mais forte, uma resistência grave, não é grave, uma resistência mais intensa, né? Pode ser. E aí você subentende que é mais intensa do que o que foi no 4. E aqui no grau 5, é super legal a gente colocar essa palavra aqui, ó, normal. Quem abriu aí, pode perguntar. Se foi para perguntar. Então, o grau 5 não tem nenhum problema? Nenhum problema. Quem tem grau 5 está zerado, pode receber alta. Todos os nossos pacientes, a gente tem que deixá-los grau 5. O paciente chegou com uma tendinite ou uma bursite trocantérica. Bom, bursite trocantérica é uma bursite que dá no trocânter. Bem, lembra quando a gente fez a perimetria? Que a gente pegou no trocânter maior, pedi para rodar a perninha para poder achar o trocânter ali na lateral do quadril. Ali que dá a bursite trocantérica. Ponto. Esse paciente está com bursite trocantérica. Você tem que avaliar os movimentos do quadril dele. A força de abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna e externa. E o quadril faz os 6. E ele conseguiu fazer tudo, menos a abdução. Então, quando você fez flexão, pediu para ele fazer a flexão, você sentou em cima dele, ele flexionou. Grau 5. Extensão com carga. Adução com carga. Rotação externa com carga. Rotação interna com carga. Na hora que foi para fazer a abdução, você pôs a carga, aí já não conseguiu. Aí você diminuiu a carga, pôs só um pouquinho, ele já fez. Então, ou seja, ele está grau 4, não está grau 5 ainda. A sua função como fisioterapeuta é devolver o grau 5 para essa pessoa. O 5 é o nosso ideal, entendeu? O 4 para baixo é patológico. O 4 para baixo tem disfunção, tem limitação, tem alguma alteração na musculatura. O 5 está perfeito. Pronto, só está pronto para a próxima. Acabou. Alta por melhora do quadro clínico. Seu músculo está zerado. Aí, moçada, tem algumas características. O que seriam essas características? Algumas coisas, deixa eu ver o que tem de recadinho aqui para mim. Esse intenso aí, enfim, pode escrever aí que é uma carga maior do que a 4, do que a moderada. Eu não sei que nome pode dar para leve, moderado e mais pesada, mais forte, enfim. Professor, professor, então os pacientes que vão chegar na clínica são os pacientes de nível de grau até 4, né? Para eu dar alta para esse paciente, ele vai chegar no grau 5, vai estar realizando todos os movimentos. Tipo assim, não vai chegar para mim um paciente de grau 5 lá. Tipo, ele está sentindo só uma dor, mas se ele conseguir fazer todo o movimento que o membro oferece, então, esse paciente eu vou considerar ele como grau 5 e vou tratar aquela dor. Isso? Perfeitamente. Dá um Dorflex para ele, tudo certo. Os nossos pacientes não têm apenas disfunções musculares, né? É exatamente o que você falou, perfeito. O paciente pode chegar na clínica para ser atendido e ter grau 5 em todos os movimentos. E o que ele está lá para tratar?
uma inflamação, uma dor que não está conseguindo, não está impedindo ele de usar a musculatura, mas está incomodando. Então, o paciente, moçada, no grau 3, por exemplo, ele pode demorar 15 minutos para levantar esse braço contra a gravidade. Aí chora, e assim, chora de bica, assim, ó, enche de água. Ai, pronto. Fez o grau completo, ele é grau 3, sofrendo ou não. Ele foi 3. Assim como o outro, grau 5, ele pode sentir dor. Essa dor não limitou o movimento dele, não limitou a carga, ele é grau 5, você vai tratar outra coisa. Não é só músculo que a gente trata um monte de outras coisas no paciente, né? Então, você vai trabalhar propriocepção, você vai trabalhar equilíbrio, você vai trabalhar um monte de coisa nesse paciente, não só o muscular, né? Então, perfeito, o paciente pode chegar e ter grau 5 em tudo, e a queixa principal dele é outra, né? Tudo depende da avaliação. E ele pode também ter grau 4 só em 2 músculos e grau 5 no resto. E eu sei que a pessoa só tem grau 4 em 1. Então, ótimo. Faça esse 1, virar 5 e está pronto, né? Agora, o que eu vou falar agora as limitações têm algumas barreiras. Por exemplo, o paciente pode ter arco incompleto de movimento, ele começou a mexer sozinho, chegou aqui e parou. Mas parou por quê? Porque o músculo está fraco? Não. O músculo é forte. Você pode sentar no braço dele aqui, que ele vai te segurar e vai levantar só até aqui. Mas na hora que chega aqui, dói. Então, o arco foi limitado pela dor. E aí? Como que a gente se procede? Da mesma forma que está definido na literatura. Para ser grau 3, ele obrigatoriamente precisa levantar esse braço até o final, é fazer um arco completo de movimento sem a gravidade. Se ele não fez o arco completo, doeu, parou aqui, você pode falar o que quiser. Professor, mas o músculo tá bom, foi a dor, foi o edema, foi um parafuso que ele tem enfiado aqui que não deixa ele ir mais. Tá bom, se tem um parafuso enfiado ali que não deixa ele ir mais, ele nunca mais vai conseguir levantar o braço lá em cima. Isso é funcional? Não. Então ele vai ser grau 2 pro resto da vida, que vai ser o arco incompleto com a gravidade. Ponto. Ele só não vai ser grau 1 porque ele mexe. Lembra que o grau 1 não tem nenhum movimento? Mas ele está incompleto aqui. Até se tirar a gravidade, deitar ele, para ele fazer arrastando no chão, na maca, o membro, ele não vai conseguir completo, porque vai chegar aqui e ter um bloqueio. Não importa. Qualquer coisa que limite a DM, isso altera a função do paciente. E grau de força, a gente está testando a funcionalidade, que é o que a gente quer devolver para esse paciente. Então, se o bloqueio foi através de um edema, foi uma dor, foi uma rigidez articular, foi um auxílio de osteossíntese, parafuso, plino, placa, alguma coisa, a gente tem que respeitar isso. Né? O edema, a gente consegue tirar e devolver. A dor, a gente consegue tirar e devolver o arco. A rigidez, em casos sim, em casos não, a gente consegue retirar. O parafuso, eu não vou ter muito o que fazer. Então, a gente tem que adaptar. Então, a gente tem que respeitar o que está escrito aí na literatura. Vocês viram que a gente escreveu de 3 formas, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Se o paciente não tem um arco, o que manda é o arco de movimento, moçada. Em todas as definições, se vocês botarem na internet aí, grau de força, vão vir outras formas de dizer isso. Todos priorizam o movimento. Porque é o movimento que traz a função. Só se ele chegar lá, ele tem função. Senão, não tem função. Né? Então, a gente vai avaliar isso do paciente. É legal a gente avaliar isso. A gente pega lá o paciente que está com a tendinite de Kervine aqui no polegar, né? E vamos avaliar os movimentos do polegar e do punho dele. E você viu, e é o máximo. Você chega para o seu supervisor e fala, professor, meu paciente está com um grau de força muito ruim. Eu fiquei impressionado, é isso mesmo? Vai falar, gente, tem gente que é ruim, está aqui é por isso. Então, não, ele está reclamando dor, mas a dor dele é só com a repetição, só depois que ele faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, na 5ª vez começa a doer. Então, esse paciente tem grau 5. Ele tem que ganhar resistência. Não é força. Resistência, que é continuar fazendo mais vezes e sem sofrer. Então, tem que dar mais priorização para o ganho de resistência. Óbvio que isso implica em força, mas e não muito em gerar força propriamente dito.
Então, o teste de grau de força nos dá uma informação muito bacana para a gente tratar nosso paciente. Né? Se ele é grau 2, ou grau 3, ou grau 4, com certeza, um dos meus objetivos é ganhar força muscular. Ó, e ganhar amplitude de movimento. Sempre. Aí, como que você vai ganhar força muscular? Como que você vai ganhar amplitude de movimento? Tem várias formas. Com alongamento, com liberação, com alguns recursos de calor que ajudam a relaxar e ganhar mobilidade, com resistência, na academia, na bola suíça, com perabândica, aqueles elásticos, com peso, com halter, com isometria, pregado na parede de costas segurando o corpo. Tem N possibilidades para a gente ganhar essas forças e ganhar essas amplitudes. Ah, mas ele não está conseguindo porque está muito inflamado. Ótimo, vamos desinflamar. Ponto. E muito melhor do que dar o Dorflex para o paciente, ou botar um recurso relaxante muscular direto no corpo, no músculo. Ele não vai ingerir o medicamento, não vai dar efeito, não vai doer o estômago, não vai fazer nada daquilo. E eu vou e coloco um recurso anti-inflamatório e analgésico, que a gente tem muitos, direto no músculo. Para aliviar a inflamação, para aliviar a dor, para diminuir o edema. Aí depois que alivia a dor daquele ombro, está pulsando, está lá quente, com dor, calor, rubor, né, muito agudo, a gente vai usar ultrassom, pode usar o gelo, vai usar o calor, vai usar o que for preciso, dependendo de cada situação. A gente desinflama, a gente relaxa a musculatura, a gente tira o edema, e à medida que isso vai diminuindo, ele vai permitindo o movimento, pronto. A cura da musculatura e do arco de movimento estava em tirar a dor da inflamação, que era ela que estava limitando aquele movimento. Entendeu? Também o tipo de raciocínio. A gente tem que ver por que ele não conseguiu ganhar grau 5. É só porque o músculo está fraco? Perfeito. O músculo fraco é o melhor tratamento que tem. Por quê? Porque o músculo recupera muito rápido. O músculo você botou carga, fez lá 2 semanas, 3 semanas, ele vai voltar, ele vai ganhar células, vai gerar hipertrofia, vai doer no outro dia e vai ganhar força de novo. Igual a gente faz na academia. 3 semanas de academia e 3 vezes por semana, seu músculo cresce. De todo mundo cresce. E dói, não é? Dói porque está crescendo. Então o músculo é fácil da gente conseguir devolver a força para ele. Agora, se está grau 4 ou 3, não é só porque o músculo ficou fraco, ficou 2 meses imobilizado, ou está mais fraco, não. É porque tem inflamação, e muitas vezes a inflamação crônica, difícil de tratar, é porque tem edema, tem outras coisas que estão ajudando e contribuindo, uma lesão, uma ruptura de um tendão. O tendão se rompeu desse músculo, ou tem um estiramento muscular, as fibras do músculo fez assim, ó, rompeu quase tudo. Demora. Né? Vai ser 2, 3 meses para esse músculo recuperar por inteiro, para ele poder depois ganhar força e chegar a grau 5. Então, cada caso é um caso dentro da avaliação. Mas quando a gente faz essa graduação de força, nos dá a gente abre um mapa assim, sobre a situação do paciente. E tirem aí, abram o microfone de vocês para me dar tchau. Eu não gosto de sair sem receber tchau. Muito obrigado, valeu aí pela presença, espero ter contribuído. Bom dia para vocês. Bom dia, professor, obrigada. Valeu. Bom dia, professor, muito obrigada. É nóis. Obrigada. Valeu, beijo, boa sexta-feira, sextou, hein? Vamos sair para a farra, só que não. Só que não, né? Professor, sextou, vamos sair para farra, do sofá para a cama. Farra do Netflix. Vamos assistir Netflix, para quem pode, não vou trabalhar, mas quem pode, assista Netflix, as séries, e estude bastante. Quem já gosta de dormir, então, pronto. Então é isso aí, moçada. Valeu, brigadão, podem sair aí. Eu vou fechar.